Eu acabei de saber do massacre no Rio de Janeiro. Eu passei o dia inteiro ocupado. Eu não consegui assistir nada sobre. Eu não consegui ler nada sobre. Eu só sei que são mais de 60 pessoas executadas. Eu quero perguntar pra vocês: qual a cor das vítimas? Sabe o que mais me impressiona? É ver como o Brasil foi tomado, assim, na cara dura de todo mundo, e ninguém percebeu. Antes o problema era político, agora é muito maior. Hoje são traficantes, os cantores, os influencers, gente que virou exemplo, mas que na real tá mudando o país do jeito que quiser. E o pior é que deu certo. Eles conseguiram dominar tudo: comportamento, pensamento e opinião. É tão bem feito que nesse momento eles nem precisam mais de força, só precisam continuar distraindo. Como alguém uma vez já disse, os idiotas não iam dominar pela inteligência, mas pela quantidade. E é exatamente isso que estamos vendo agora. Vamos pegar um exemplo recente. Uma mega operação no Rio de Janeiro termina com mais de 100 criminosos mortos. 100. E não é ladrãozinho de esquina, não. É gente do Comando Vermelho. Gente envolvida com assassinato, tortura, tráfico e que alicia os seus filhos. 4 policiais também morreram. Mas para a mídia isso é só um detalhe, né? O que chama a atenção nem é a operação em si, é a reação. De repente aparece uma multidão de iluminados nas redes sociais chorando pelos meninos. Dizem que eram vítimas do sistema. Vítimas? Pergunta para a mãe que enterrou o filho viciado quem é a vítima. Pergunta para o comerciante que paga imposto por crime para não morrer. Essa é a lógica torta que o Brasil criou. O policial que morreu fazendo o trabalho dele virou estatística. E o bandido que destrói comunidades inteiras vira herói de documentário. A romantização do crime chegou num ponto doentio. Hoje, defender bandido virou sinônimo de ser consciente, de ser desconstruído. Mas no fundo, é só o atestado de que muita gente perdeu completamente o contato com a realidade. E o mais curioso, ou melhor, o mais revoltante, é ver o presidente desse país que nem sequer tem a decência de homenagear os policiais que morreram. Nenhuma palavra, nenhum gesto de respeito. Pelo contrário, defendeu os mesmos de sempre, os que bancam ele, os que compram o silêncio dele para continuar no poder. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. E olha a ironia. Do outro lado, o Donald Trump, que não tem nada a ver com a operação, prestou homenagem aos policiais e ainda se colocou à disposição para ajudar, se fosse preciso. É bizarro pensar que um presidente de fora mostra mais respeito pelos nossos mortos do que o próprio chefe da nação. É frustrante, de verdade. E o pior é que isso não fica só no crime, não. Tá em tudo. Nas coisas mais simples, mais idiotas possíveis. Parece que o povo esqueceu como ser gente. Quer ver um exemplo? Fazem um bolo gigante numa cidade para comemorar o aniversário da cidade e é só anunciar que vai cortar o bolo que pronto. Começa o apocalipse. Os caras saem correndo, se empurrando, brigando, parecendo um monte de primata que nunca viu um bolo na vida. É uma cena triste, mas chega a ser cômica. Gente enfia na mão, usando pá, bacia, até tampa de panela para pegar um bolo. Nem ligam se caiu no chão, se tá sujo, se alguém ficou sem nada. O negócio é sair com o saco cheio, rindo, como se aquele pedaço de massa com açúcar fosse resolver a vida. E o mais bizarro é ver que eles saem dali felizes por terem conseguido um punhado de açúcar, como se tivessem conquistado o mundo. É o retrato perfeito do Brasil. Um povo que se contenta com migalha, que acha bonita a própria bagunça
e que acha a graça da própria desgraça. E não é exagero não, é só olhar. O país está lotado de gente que se orgulha de ser esperta, de dar o jeitinho, de levar vantagem. Mas na real tá todo mundo atolado na mesma lama, brigando por um pedaço de bolo que caiu no chão. Se este país tivesse um sobrenome, seria distração. E sendo bem sincero, hoje é mais fácil um influenciador te convencer a fazer qualquer coisa do que um amigo seu. Jurou, eu vim aqui, postei os stories pra vocês, voltei pro jogo e eu fiz mais 8 mil reais. A população só quer saber do término da influenciadora, aquela que deve estar bem triste, né, em sua mansão em Alphaville. Querem saber do namoro do ator de novela, do show do cantor americano que provavelmente acha que todos os santos brasileiros são um bando de imbecis. E o futebol? O futebol, mesmo com denúncias de manipulação, continua idolatrando o time como se fosse uma religião. A dinheiro é rebaixar time, e pra mim, é como eu te falei, se você, um exemplo, o Romário é presidente do América. Se o Romário não tá preocupado com o time dele, eu vou estar? Não. E quando você pensa que alguém está do seu lado, ele se vende. Lembra do Falcon, que fez um vídeo genial sobre a adultização de crianças? Pois é, logo depois estava lá, sorrindo nos braços da Rede Globo. Mais um que se juntou ao sistema podre que domina esse lugar. A máquina sempre vence. A nova trend agora? Postar vídeo roubando pessoas na rua e se achar o fodão. Olha que demais, roubar o celular de um trabalhador para ganhar like. Bem-vindos ao fundo do Bostil. E o mais doente disso tudo é que o público aplaude. 80% do povo brasileiro ama, mas ama de verdade dar ibope e atenção pra gente mais burra do que eles mesmos. E nem precisa citar nomes, né? Luva de Pedreiro, o mendigo que virou celebridade depois de comer uma mulher no carro, a tal da Patixa, Bora Bill, é uma coleção de absurdos. Muito engraçado, né? Fica fácil manipular um país onde a maioria prefere rir da própria miséria do que encarar a realidade. Mas como eu sempre digo, ainda existe uma parte, pequena, mas existe, que olha pra tudo isso e só consegue achar patético. Vamos ser sinceros. Vamos falar sobre você. Você que luta com o despertador todo santo dia antes mesmo de o sol aparecer. Você que conhece o cheiro do busão lotado, que aprendeu na marra a se espremer, a virar um corpo-sol com um monte de gente que você nunca viu na vida. Você que deixa 8, 10, 12 horas do seu dia, um pedaço da sua alma, no trabalho, para no fim do mês, o dinheiro mal pagar o seu próprio cansaço. Trabalho. É importante ser útil. Olha pra mim, tenho tudo planejado. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar. Sua casa virou só o lugar que você vai para dormir, um ponto turístico na sua própria vida. Você sente nas costas o peso de cada dia, a humilhação que ninguém vê, o cansaço que não sai no banho. Você tá aí, na sua luta, construindo alguma coisa. Você diz para si mesmo, um futuro, dignidade. Enquanto você tá aí brigando por um lugar para sentar, ele aparece na sua tela, sem nunca ter suado de verdade, sem ter um diploma, sem nem saber falar direito, sem soltar uma gíria que ele mesmo inventou. E ele não tá só vivendo bem, ele é um ídolo, o novo herói do Brasil, o cara que ensina a ser esperto, e o palco dele é a tela do seu celular. E o pior é que a galera idolatra mesmo, com vontade, uma fé. É a mesma galera que para uma igreja inteira porque uma famosa resolveu aparecer por lá. A fé, a devoção, o respeito pelo lugar, tudo isso some. A nova santa é a moça do Instagram. Fazem um círculo em volta dela, não para rezar, mas para tirar uma foto, para tocar na nova abençoada com 10 milhões de seguidores. E você vê isso tudo, o seu cansaço de um lado e a festa deles de outro, o seu sacrifício e a fraude deles. E aí você se pergunta, quem é que vai dar um jeito nisso? Uma ONG? Governo? Uma nova lei? É piada, né? Porque cada coisinha que eles tentam arrumar, a nossa cultura, essa nossa mania de aplaudir o que não presta, cria outros 50 problemas. A gente virou uma máquina de criar bizarrice. Um lugar onde se esforçar é coisa de otário. É que 244 pra nós é arte, pra todos eles é artigo. E ser malandro é a maior virtude.
Então a pergunta não é quem vai salvar a gente. A pergunta é, quando é que a gente vai parar de bater palma para quem está afundando todo mundo? E como se resolve isso? Você espera uma fórmula mágica, uma revolução, um líder salvador? Bom, sinto informar que isso não existe. O que importa, a única coisa que realmente importa, é você olhar ao redor. Olhe para o seu lado no ônibus, no trabalho, na sua rua. E perceba que você não se encaixa nesse ambiente de acéfalos, nesse lugar podre. Se você não focar em você mesmo, se não construir sua própria arca em meio a esse dilúvio de mediocridade, eu sinto de te dizer, it's over para você. E se você não nasceu em berço de ouro, que é o caso da maioria, aí é que você tem que se apressar mais ainda. Cada segundo que você passa se distraindo com o circo é um prego a mais no seu próprio caixão. A saída não é para fora, é para dentro. Construa o seu valor, seu conhecimento, seu dinheiro. E quando tiver o suficiente, decida se quer reinar no inferno ou simplesmente ir embora.